Mandato a todos os mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob plebeu, e fora tu, imperialistas das sucatas, charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista, e tu, qualquer outro. Ultimata a todos eles, e a todos que sejam como todos eles. Monte de tijolos com pretensões a casas. Inútil luxo, mela melancolia triunfante. E tu, Brasil, Blanque de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Ultimato a vós que confundis o humano com o popular, que confundis tudo. Vós, anarquistas, deveras sinceros, socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores, para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por debaixo do meu desprezo. Passai, aristocratas de tanga de ouro, passai frouxos. Passai, radicais do pouco, quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas. Feixe-me de tudo isso a chave e deixem a chave fora. Sufoco de ter só isso à minha volta. Deixe-me respirar. Abram as janelas, abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande, nenhuma corrente política que soe a ideia do grão. E o mundo que é a inteligência nova, a sensibilidade nova. Porque o que está aí a apodrecer a vida, quando é muito estrume para o futuro, o que aí está não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo o que seja menos que descobrir um mundo novo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fintando o Atlântico e saudando abstratamente o infinito. No Pod Preta de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, mas antes, de falar dela, quero me apresentar. Me chamo Rafa Barbosa, sou uma pessoa travesti, de pele parda. Ao meu lado eu tenho uma estante com livros e alguns azulejos de orixás do candomblé. Por trás de mim, eu tenho uma cortina de macramê branca. Ao meu lado, eu tenho um vaso de argila com capim-pampas. À minha frente, eu tenho uma mesinha de palha com 2 xícaras e 2 copos com água. E estou vestida um vestido longo estampado. Uso cabelos soltos, com uma tiara também do mesmo tecido estampado na cabeça. A nossa convidada de hoje, ela vem diretamente da comunidade do Pedregal, ou melhor, do maior bairro do Aracati, o Pedregal. Ela que é quadrilheira, ela que também já foi presidente de grêmio, ou atuou como gremista, que eu lembro ela dando show nos movimentos secundaristas. Ela também, que já fez parte de outros movimentos culturais, hoje atuando no Maracati, psicóloga, mãe, mulher também. Recebam com muita alegria no nosso Pod Preta de hoje a nossa amiga Jaque. E não esquecendo, o Pod Preta é um projeto aprovado com recursos da Lei Paulo Gustavo 195/2022, através da Secretaria de Turismo e Cultura da cidade de Aracati. Seja bem-vinda, Jaque. Muito agradecida, gratidão pelo convite, estou me sentindo muito lisonjeada, me sentindo muito importante, uma aracatiense nata, assim, muito influente, convidada a participar.
Me chamo Jaqueline. Algumas pessoas me conhecem como Maria, né? Talvez aqui ao longo do podcast a gente vai destrinchar essa história aí do Maria. Fazendo aqui minha apresentação física, eu estou com uma blusa branca, uma saia azul com estampas de flores. Estou de óculos, cabelos soltos, volumosos e com um colar que tem uma pedra vermelha no centro. Acho que é isto. Jaque, então, o Pod Preta, ele vem, né, tratar de pessoas pretas e pardas sobre a sua história. E aí, eu quero começar o nosso podcast, como já tenho até perguntado para outros convidados, sobre a questão da infância. Jaque, me conta como foi a tua infância. Que brincadeiras você gostava? Com quem você brincava? Onde acontecia esse espaço do brincar? Fala pra gente como foi. Pronto, eu sou uma pessoa, né, que passei boa parte da minha vida morando no bairro do Pedregal, né, que algumas pessoas, quando eu morava lá, né, sempre falavam muito mal do Pedregal e eu, como moradora, nunca entendi a origem desse preconceito. E quando eu saí do bairro, que eu consegui ver de fora, eu via que aquela construção de opinião era baseada assim, em preconceito, né? Morei no Pedregal boa parte da minha vida, até a adolescência, e morei... A minha rua, basicamente, saiu com a obra, né, da duplicação, mas morei na rua Camurupim durante muitos anos, anos 90, até o começo dos anos 2000, mas também morei muito de aluguel. Cada 9 meses a gente se mudava de uma casa e também ficava indo e voltando de Fortaleza, né? Meu pai foi motorista do Grande Circular, né? Então andei muito Fortaleza de Grande Circular. A gente ficava indo para Fortaleza, depois voltava para Aracati para poder acompanhá-lo, até que em 2000 ele voltou para morar em Aracati e a gente ficou morando no Pedregal. E eu lembro, né, que na Rua Camurupim a gente gostava muito de brincar, de esconde-esconde, de garrafão. Não sei se o pessoal ainda se lembra, né, que agora as ruas mal tem areia. Garrafão você tinha que desenhar no chão e tinha as regras. Brincar também, né, de manja-congela, subir antigamente umas calçadas altas, então a gente brincava, né, e era aquela correria, vendo a hora escorregar e se quebrar todo, mas a gente estava nem vendo, não. Então, boa parte dessa minha infância, dessa primeira e segunda infância, foi no bairro do Pedregal. E aí, após isso, eu vim para a Várzea da Matriz, mas eu me forjei, né, aquela infância de você saber quem são as pessoas, os moradores, saber o nome, é fulano, parente de não sei quem, que você faz aquela árvore genealógica, é fulano, ela é neta de quem? De Barbosa, Barbosa de quem? Né? E essa coisa do interior. Quando eu fui para Fortaleza, eu era chamada da véia do interior, porque eu levei muito isso, né? Por exemplo, tem uma situação que eu morei na cidade de 2000, e um costume que é do interior é quando falta energia, a gente corre para a rua, para ver a rua no escuro. E um dia faltou energia, eu já ia fazendo aquele movimento para correr, para ir ver a rua no escuro. Aí um amigo meu disse assim: tu vai ver o quê, mulher? Pelo amor de Deus, a rua no escuro, véia do interior. E eu disse: gente, é isso, eu gosto dessa coisa, eu amo Fortaleza, mas eu amo primeiramente Aracati, eu gosto dessa identidade, eu me identifico com uma pessoa do interior, e eu até brinco, né? Interior não, litoral leste, por favor, me desculpe, né? E aí eu gosto dessa coisa, dessa identidade que implica elementos, né? Ser do interior, o que é ser do interior, né? Eu fico me perguntando, quem só tem família sempre se criou em capital, em Fortaleza, né? Não menosprezando as experiências, mas como é essa relação? A pessoa, não tenho nenhum parente no interior. Gente, e férias, e um final de semana, né? Enfim, e ser de Aracati é algo muito complexo, né? Envolve muitas camadas. A gente é do rio, a gente é do mar, mas a gente também tem sertão, né? Tem as comunidades que são mais para dentro. O Pedregal fica ali bem próximo ao rio, então tem essa vivência, né? Meu avô era agricultor aposentado, mas ao mesmo tempo também era pescador. Quando eu fazia o terceiro ano, antes de ir para o cursinho, né, pré-vestibular, vovô chegar com a saúna, fazia aquela farofinha de saúna, piaba, aí você comia, aí voltava à noite para o Barão para poder estudar novamente.
E foi mais ou menos isso, né? Essa coisa de tomar café da tarde na casa da família, vamos lá para vovô, e todo mundo se reúne. E eu tenho até hoje, né? Falo até para nutricionista, gente, pelo amor de Deus, pode cortar tudo, mas o pão do café da tarde, não me faça isso, porque senão eu morro. Jaque, primeiramente eu quero dar aí minhas saudações culturais, porque eu conheço o bairro Pedregal, né? E aí é uma potência também cultural. Tinha a quadrilha junina lá do. Agora eu não digo o nome do vereador, que recentemente até faleceu. Nonato do Nonato, Pedregal. né? Então a família do Nonato tinha todo esse envolvimento. Anjinha, Então, Lidiane. minhas saudações a esse povo que tomava de contas, a minha solidariedade também pela grande perda, né, do senhor Nonato, que ficava responsável. E depois ver a Emanuela, né, através do Sesc Lê. Emanuela, um beijo, um abraço. E a Emanuela é interessante, que é uma das primeiras das quadrilhas do Aracati a aceitar pessoas trans travestis a dançarem. Sim. E também homens trans a estarem dançando. Então, a quadrilha do Pedregal já tinha uma visão bem ampla do que seria, né, Pioneira, fazer, né? Cultura, do que a cultura ela tinha essa ideia da inclusão. E aí tem também a Associação de Moradores de Canoa, não, perdão, do Pedregal, que é muito antiga, que é com a Fatinha. E o Magela. Que é o Magela, também um forte abraço para vocês dois, que tinha a questão da capoeira, tinha a Semana da Paz, tinha a questão dos esportes, ou seja, era um bairro, aliás, não era não, acredito que o Pedregal ainda é muito rico. E para além do rio, eu ainda lembro que tinha as barreiras, que quando chovia, quando a gente tinha um bom inverno, né, tinha aquela questão, vamos para as barreiras, que eram aquelas lagoas que se formavam e as pessoas iam tomar banho. Jaque, e aí, saudações a todas as pessoas do Pedregal, pedregalenses, podemos dizer assim. Isso, é quase Né? o Então, meu país Pedregal. A todos, a todas e a todos vocês, o meu respeito, a minha gratidão, a minha saudação cultural. E aí, Jaque, que massa, né, que tu teve esse contato com a natureza, esse contato com as pessoas, esse contato com as gerações que a gente hoje vê que ainda existe um tabu, um preconceito muito grande, né, das gerações se encontrarem. E aí você teve esse contato de estar com seus tios, com seus avós, dessa liberdade de frequentar uma casa do outro. Mas eu te pergunto, né, dentro desse processo, tu chegou a passar por algum momento em que tu se sentiu excluído ou uma situação que tem acontecido, não só de exclusão, mas de outra coisa, que tu hoje, com teu entendimento, com teu letramento racial, tu percebe que foi um preconceito velado, um racismo velado, ou até mesmo escancarado? É interessante tocar nesse ponto, porque a gente, quando passa a estudar, que vai, né, para a faculdade, vai fazer graduação, a gente, principalmente quando sai de Aracati, da cidade, a gente entra em contato com muitos saberes, né? Coisas que a gente só sentia, mas não sabia nomear. E aí a gente vai conseguindo entender e nomear aqueles sentimentos, né? Eu sou formada em psicologia, me formei em Fortaleza, e a graduação, para além do curso que você faz, se é psicologia, se é história, se é dança, se é geografia, você vai ter atravessamentos, que enquanto você está estudando, você não vai estar parado no tempo, você vai estar convivendo com pessoas, você vai estar realizando leituras, você participa de grupos de estudos, você participa de um DCE, que é um Diretório Central dos Estudantes, do movimento estudantil, você vai na calorada na UFC, você conhece pessoas e você vai trocando. Você vai ouvindo experiências e você vai vendo que toda a experiência ela é coletiva. Quando a gente pensa que passou uma coisa individual, a gente conversa com um amigo ou uma pessoa ali numa festa e descobre que ela tem, não igual, mas uma experiência muito parecida. E aí eu vim me descobrir, apesar de eu já perceber qual era a minha cor, né, que eu era uma pessoa negra, de pele clara, né, pelo IBGE, preta, parda. Que eu vim descobrir isso no processo em 2015, né, já um pouco até velho, já passando dos 20 anos, vim descobrir isso no sentido de quê? Nomear. E aí, quando a gente descobre, né, se percebe e se reconhece como pessoa preta, parda, a gente vai percebendo que, durante o nosso processo, a gente foi submetido a algumas situações e que a gente precisa lidar com isso, porque as situações, elas exigem que a gente tenha um trato, saiba lidar com elas, mas
quando a gente não consegue nem nomear, como é que a gente trata com isso? E aí, vários mal-estar que a gente já, né, passa na infância, que nós passamos na infância, eu vim conseguir perceber o que era realmente aquilo, né? E tem o racismo, né, o nome exato para a gente poder usar. O racismo, a gente tem uma ideia que no imaginário coletivo, o racismo é só aquele onde eu lhe chamo de forma ofensiva, como a gente está vendo com o Vini Júnior, né? Que eu chamo você de macaca, que eu mostro uma banana para você, que eu falo a cor da sua pele de forma pejorativa. Isso daí é uma forma grotesca, escancarada, né, de manifestar o racismo. Mas o racismo, ele está de forma muito mais sutil e entranhada nas nossas vivências do que nós percebemos e imaginamos. Então, para além dessa coisa, se ele não chamou de macaco, se ele não te agrediu por ser preto, se ele não fez algo muito absurdo, te feriu fisicamente ou em outra dimensão, as pessoas acham que não foi racismo. Mas quando a gente é criança, trazendo para a nossa vivência, a gente percebe que existem os primos que são preferidos, né? E não dizendo isso de forma para, sei lá, ofender, mas entender que as preferências que os nossos tios e tias, nossos avós e avós, né, nossos pais, numa cultura que é onde, principalmente quem é filhos, né, ou de casais interraciais, ou de pessoas que, em sua maioria, tem pessoas brancas na família, então vai ser admirado, querido, mais amado as crianças que mais se aproximam da brancura. Os sobrinhos, netos que são brancos, são mais loirinhos, olhinho claro. E não que exista uma exclusão direta, mas a gente vai perceber que com essas crianças existe uma maior paciência, o direito ao erro, que geralmente crianças pretas ou pardas não têm esse direito resguardado. Então, até o direito de considerar que crianças que são pretas e que têm um determinado comportamento, elas já não são consideradas tão crianças, que a gente vê as pessoas dizendo, mas ele já tem idade para entender isso. E quando a gente vê o mesmo comportamento na criança branca, não, gente, é só uma criança. E realmente são, mas uma tem o direito de ser e a outra não. E aí a gente vai convivendo com isso, né? Vai sentindo aquela dor, porque a gente pode não conseguir nomear, mas a gente sabe quando uma ação nossa tem maior peso do que de um primo, de um irmão, de um olhar, de uma fala com maior paciência, o processo de ter compreensão, de ter paciência, né? Dentro da sala de aula, né? Então, como é o comportamento das professoras e professores com os alunos. Então, isso perpassa todo o nosso desenvolvimento. A gente consegue nomear a partir das experiências que a gente vai tendo, a partir do letramento, das leituras, das vivências, para quem faz psicoterapia, ou individual ou de grupo, a gente vai conseguindo perceber o que é aquele mal-estar que o racismo causa na gente, né? Essa questão de, por exemplo, aceitar o cabelo, né? A forma que o meu cabelo está hoje aqui. Em 2011, eu jamais, meu Deus, sonharia de estar o cabelo assim. Imagina sair na rua com, como as pessoas diziam, né? Com o cabelo assanhado dessa forma. Como assim não tem pente na tua casa? E passei muito tempo, inclusive, penteando meu cabelo e tentando deixar ele liso por conta da história, né? Que o pessoal, em 2010, nos anos 2000, alisava muito o cabelo. Era quase uma regra, né? Tu chegar aos 12 anos, tu tinha que alisar o teu cabelo, porque o bonito é o cabelo liso, né? Na minha própria formatura, que tem menos de 10 anos, eu alisei meu cabelo. Porque o cabelo liso é considerado o cabelo arrumado, o cabelo para os eventos, o cabelo que nem eu estou aqui. Algumas pessoas podem considerar, olha como é uma psicóloga assim, tão desleixada com esse cabelo desse jeito. Esse tipo de fala tem um cunho racista. Então, não é que a gente vai sair apontando o dedo para as pessoas, mas a gente tem que entender que o nosso discurso, ele constrói e vai forjando o desenvolvimento. Se fosse em 2011, a pessoa dissesse que meu cabelo tivesse assanhado, eu ia, meu Deus do céu, ficar abalada, chorar, voltar a pentear o cabelo, assim, passar muito creme. Mas hoje em dia, eu entendo que isso é uma opinião sobre a visão que ela tem do que é um cabelo adequado ou não adequado para determinados espaços. Jaque, muito legal. E aí, dentro ainda desse espaço da infância, a gente percebe, né, eu conversando com algumas crianças e também sou professora, eu consigo entender
que há momentos que as próprias crianças começam a replicar essa fala no sentido de quando a gente vai escolher, formem os times, ou então vamos formar os grupos. E aí, se você prestar atenção, as pessoas pretas e pardas, se elas não mostrarem que são altamente inteligentes, né? Ou até mesmo eu já tive situação de ter crianças pretas pardas com um intelectual maravilhoso, mas pela forma dela existir, aí tratavam, não, é o Négio, deixa ela fazer só. Ela faz só, ele faz só. Né? E isso, aquela criança naquele momento, talvez ela não esteja entendendo o que ela esteja passando. Ela não consiga nomear, como você fala, né? Ela não consegue nomear ainda esse processo de exclusão. E isso é muito alarmante, porque isso acontece dentro do espaço educacional, também é replicado na rua. E aí eu te pergunto, como foi, né, a tua fase na escola antes de ingressar à faculdade? Como foi ser a Jaque dentro desse processo? Que violências a Jaque passou dentro da sua história enquanto aluna? E aí eu sei que você com certeza vai ter alguma situação, ou várias situações, como você mesmo falou. As pessoas pensam que o preconceito só existe aquele escancarado, né? Não percebe que existe um preconceito velado, um preconceito estrutural, um preconceito literário, ou seja, a nossa própria história, a nossa própria cultura educacional, ela é muito colonizadora. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse tema, né, dá para fazer a própria dissertação de mestrado, porque racismo e educação é uma coisa que é a base do Brasil, né? Porque uma das coisas que o povo preto foi impedido foi de acessar o ensino, né, básico, a educação básica desde sempre, né? Desde decretos, leis, mesmo com a abolição, mas tinha um impedimento mesmo na força da lei, né? E para além dos outros impedimentos financeiros, de acesso, porque a gente vem entender a educação como direito de todos, como a gente hoje em dia, né, luta e bate, né, o martelo em cima para garantir recursos e financiamento para a educação pública de qualidade, a partir da Constituição de 88. Até então, a educação não era um direito. As pessoas estavam fazendo favores, né? Acredito que a Rafa, igual a mim, a minha família, a minha mãe, deve ter tido parentes familiares que estudaram ou com bolsa, ou no patronato, né? Que era tipo a filantropia, a caridade das irmãs, né? E que alguns não conseguiram continuar. Ou então, algumas pessoas que estudaram com bolsa no Marista, mas que quando terminava o terceiro ano não conseguiam ir para Fortaleza, porque, imagina, nos anos 80, quem é que, por exemplo, meus avós que tiveram 7 filhos, como é que você conseguiria mandar um filho para morar em Fortaleza? Hoje é difícil, tu imagina, nos anos 70, 80, conseguir realizar esse sonho, né? De garantir a educação até o ensino superior. Então, isso já é um processo de exclusão. A gente falando em termos de educação. Aí, quando a gente acrescenta aí a questão racial, a questão de classe e a questão de gênero, são camadas que vão dificultar mais ainda o acesso. Aí, a gente vai pensar na questão territorial, né? Pessoas pretas, de baixa renda ou em situação de pobreza, moradores do interior, que não conseguem garantir alimentação, como é que a gente consegue garantir que chegue até o ensino superior? Trazendo isso para a sala de aula, a gente tem a lei, salvo engano, 10.635. Não sei se eu estou falando corretamente o número, mas é algo nesse sentido, mais ou menos, né? Isso, que sofreu uma retificação, até a gente falou já, que agora acrescentou o ensino tanto afro como indígena. Isso, que é de 2003, que garante o ensino da cultura afro-brasileira nas diretrizes curriculares nacionais. 2013, completou, já está maior de idade duplamente. Não tem 18, não tem, são 21 anos. Então, 21 anos de uma lei que agora que a gente vê a SEDUC, né, a CRED 10, realizando eventos, por exemplo, na Escola Beni Carvalho, que a senhora é professora, e realiza um evento sobre a questão da igualdade racial muito bom, que eu estive presente, porque também sou uma mulher de terreiro, e a gente esteve presente, mas agora que está começando, não está ainda dentro da grade curricular,
São eventos promovidos pelas regionais de educação que estão tentando fomentar o assunto. 21 anos se passou-se da aprovação da lei. E aí, como é que a gente lida? Se a gente tem uma consciência, uma mentalidade, né, que foi difundida, que não existe racismo no Brasil, como é que a gente lida com uma coisa que a gente diz que nem existe? Porque uma coisa eu te dizer assim, Rafa, tá faltando água aqui. Aí, não, vou colocar água, mas se tu diz, não, tá faltando, não, seu copo tá cheio, como é que tu vai lidar com um problema que para ti não existe? Mas existe para mim, que estou com sede. Aí a gente pega isso para a educação. Como é que a gente vai trabalhar, falar sobre racismo, racismo estrutural, racismo em todas essas camadas sociais, formativas, com professores e professoras que não acreditam que no Brasil houve e ainda tem, né? Porque se a gente fala que foi fundada numa base escravagista, não sumiu, né? Ela só apenas se transformou e se dissolveu, se diluiu. Como a gente vai falar com esses profissionais que não acreditam? Como é que eles vão poder estudar sobre uma coisa que não acreditam? E, para além disso, a própria questão, em termos de governo federal, estadual, ofertar formações. Porque, acreditando ou não, mas se você tem uma formação, você pelo menos vai ter o acesso. Porque água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Mas precisa ter investimento, precisa, já que não vai por boa vontade, porque nada de direito e garantia vem por boa vontade, a gente coloca lá como obrigatório, como qualquer outra disciplina, né? A gente viu a reforma aí do ensino médio, disciplinas que a gente nunca imaginou de ter na grade curricular, passou-se a ter. Da mesma forma, pode acontecer, e precisa acontecer, com o ensino da cultura afro-brasileira e indígena, né? Porque o Brasil é uma terra indígena e, por consequência do processo de escravização, uma terra com a sua população de pessoas que foram arrancadas, né, de suas origens de forma violenta e tiradas do continente africano para vir para o Brasil. E aí a gente traz isso para a realidade atual, né? Se a gente pegar os 20, 30 anos anteriores, que foi a época que a gente estava, né, fazendo alfabetização fundamental, a gente pega esse contexto, voltando ao que eu tinha dito anteriormente. Essa mesma compreensão que é dada às crianças brancas, dentro das famílias, as crianças pretas dificilmente vão ter isso dentro das famílias e das escolas principalmente, né? Quando a gente fala de bullying, as pessoas gostam muito de falar de bullying, mas bullying é uma forma de disfarçar, de dar outra roupagem para outras coisas que acontecem, como a homofobia, a transfobia, o racismo, o machismo. Então, quando eu vejo um coleguinha chamando o outro de viadinho, eu, enquanto professor, eu faço o quê? Se eu vejo um coleguinha desfazendo do outro, chamando de negro de forma ofensiva, de macaco, de sujo, que tua família é isso e aquilo, e eu, enquanto... Que o teu cabelo é ruim. Né? Teu nariz é feio, tua boca é feia, né? Boca de sacola, não sei o quê. Isso de forma pejorativa para ofender a autoestima daquela criança ou adolescente, eu, enquanto professora ou professor, o que é que eu faço para mediar? Ou eu vejo e ajo como aquilo fosse normal, porque isso tinha no meu tempo e ninguém morreu. Mas aí não é sobre morrer ou sobreviver. A gente quer criar e educar pessoas, seres humanos saudáveis, que possam dialogar e não que estejam à beira, né, de um colapso, à beira de se esbofetear, de se agredir dentro de sala de aula. Então, qual é a mediação, qual é o papel da escola nesse processo de mediação desses conflitos? Eu, como psicóloga, geralmente as pessoas gostam de reduzir tudo a diagnósticos, como a vida fosse resumida a diagnósticos, e não que determinado comportamento que eu manifesto naquele momento é uma resposta ao que o ambiente está me colocando. Se, por exemplo, trocando em miúdos, se sistematicamente, dia após dia, eu fico ouvindo essas ofensas ou raciais, ou com relação a gênero ou sexualidade, ou sobre a minha origem, né, social, de bairro, enfim, dia após dia, eu fico escutando aquilo. O adulto que estava ali para poder mediar, me proteger, que seria a professora, não cumpre seu papel social de educadora, né? Não só de uma especialista no tema.
como é que eu vou reagir? Se eu não me sinto seguro, se eu não me sinto protegido, eu vou desenvolver um comportamento para me proteger. Então, a gente vai ver as crianças que são chamadas de violentas. Se a gente pega uma criança que reage a essa história de ser chamada de viadinho sistematicamente, aí chega a coordenação e diz assim, não, vamos suspender os dois. Sendo que a criança que foi chamada toda a vida, série após série, de viadinho, teve uma reação àquele comportamento que a escola não deu de conta. Mas a escola vai chamar de violento aquele que passou por toda essa opressão. Então, a gente tem que ter cuidado do que a gente chama de violência. A resposta às humilhações que a gente passa, né, a reação do oprimido ao comportamento do opressor não pode ser reduzida meramente a violento. Que aí a gente vai ver as pessoas pretas serem chamadas de violentas, a gente vai ver, né, a questão na cultura norte-americana, né, como forja esse homem como violento, que o homem preto coloca a mulher branca sempre em risco, né? Se uma mulher branca fala alguma coisa sobre o homem preto, então até que ele consiga provar o contrário, leva muito tempo. Então, isso, de modo geral, não que os homens pretos não tenham responsabilidade sobre seus atos, mas a gente está falando de questões sistemáticas que acontecem historicamente e que, trazendo para a escola é um dos locais que é uma das políticas públicas que as crianças mais passam tempo, porque é de segunda a sexta, a depender de 7 às 11 ou de 7 às 5. Nenhuma política pública acolhe todos os dias por tanto tempo esse público. Então, assim, como é que atualmente as escolas tratam essas realidades, né? Como é que as escolas reforçam ou combatem as questões racistas e trabalham os temas e os tópicos relacionados às questões raciais? Jaque, agora Márcia, vai só dar uma entradinha só para ajeitar esse celular aqui, certo? Aí a gente continua daí. A fala dela tá gravada, a gente só... Essa tua próxima fala, a gente recomeça, certo? Só um minutinho. Deixa eu vou perguntar sobre alguma situação pessoal sua que você sofreu. Aí eu vou para a tua faculdade, depois a gente já vai para quem você abre o leque, para quem você fecha o leque. Mas tá tudo. A senhora tá se sentindo... Não, a senhora super à vontade, eu tô vendo a senhora só nos TCCs. Pode botar aqui. Mulher, elas tentam, não é mesmo? A senhora sabe que eu sou tímida, né? Imagina, bicha. Ó, tá vendo? É sobre isso. Ai, que a gente cachaceira das quadrilhas, dando show de legal. Mulher, cadê aquela menina que era professora de... Tu se lembra que ela era coreógrafa, dançarina de forró? Se lembra, mulher? Lembro. Caloteira, não, Era enrolando. Alex, isso, Alex Se era lembra? o noivo. Ai, meu Deus do céu. Mulher, ela era tão amiga dela, gostava tanto dela, fez balé, né? Disco, martira, isso. enrolando E ela aqui arrasava. só. Bicha demais, amiga. E ela rodou todas as casas do Pedregal, ela saiu enrolando. Ai, meu Deus, isso tá sendo gravado, é. Então, Meu pai. Egídio Barreto, por favor. Ainda bem que eu não lembro o nome dela. Ô, mulher, ela sumiu, não foi? Ela me pediu um vestido para ir para um velório da avó, depois eu descobri que nunca existiu. O velório da avó. Ai, meu pai. Gente, é por um vestido, o bicho viu que é um vestido da feira, mulher, R$8 na época. Mas a bicha fez 2008. Fez do Elza Forte. Foi. Foi 2008? Foi Porque naquela época a gente ia pro Pedregal, aí às vezes a alternava muito tarde, e quem era da Pedra Redonda e de Aracati dormia na casa do pessoal do Pedregal. E a casa de Manuela, bicho, era tipo a casa de cobra, sempre cabe mais um. Era. E aí só E morava até os mesmo irmãos. quem era do Pedregal queria Ficava. dormir lá em Manu por conta da cachorrada. Altas histórias. Mas porque Das assim, histórias, era dos onde rolês. vivia, né, A gente pessoal? conversava, brincava. A Era. questão dos paqueras, os Era na rua babados, principal. os babados. Era na rua principal, era, bicho. Era babado. Na rua Pegar principal. meu pé, porque eu não respirar, A senhora bota pro outro ladinho, flor do dia. Sim, aí sobre mim mesma, né? Deixa eu tentar me lembrar aqui. sou uma piranha. De tipo, acontecer alguma situação e saltarem a piadinha, só podia ser esse povo do Pedregal, que a gente escuta muito. Mulher, semana passada eu fui seguida na Pague Menos. Fui seguida, nunca...
fiquei me sentindo tão mal, porque é aquela história, às vezes acontece até disfarçadamente, mas Mona só tinha eu com minha filha. Aí, Cada sessão que eu ia, Mona, aí por coincidência ou não, um segurança branco. Mulher é um tipo, né? Como eles gostam de justificar. Eu não fiz nem um movimento brusco, porque quem é preto e pardo não tá nem de onde abrir uma bolsa dentro de um canto, né? Eu baixada assim, numa sessão. Vai voltar? Ok. E aí, já que você está aqui arrasando, seu discurso muito cirúrgico, né, trazendo para a gente muitas informações para que a gente entenda e nomeie como se dá todo esse processo. Mas eu quero saber de você. E você, em qual situação da sua vida estudantil, até mesmo de adolescente, chegou a passar por algo do tipo, né? Pelo racismo, por algo de que você é da comunidade, por ser mulher, por ser preta, por ser parda? Nos conta. Rafa, de cabeça assim, né? É difícil lembrar, porque a gente vai durante a vida para conseguir. A gente vai seguir só da tua resposta. Não, vamos fazer de novo. Rafa. E aí. Deixa aí. Eu já usei ela demais, o Bob disse que tinha que usar todas. Sai daqui. Diretor sou eu. E aí, já que você é muito cirúrgica no seu discurso, isso é muito bom porque você traz todo o processo, né, de como inicia, de como se entende, de como se vai se nomear essas sensações, esses sentimentos que a gente vai sentindo. A próxima pergunta que eu quero fazer para você é em relação a você, a Jaque, né, na sua vida estudantil, né, de ensino fundamental e médio. Você chegou a passar por algum tipo de situação onde você teve essa questão do racismo, do preconceito social, de tipo, pai, só pode ser de Pedregal, que a gente aqui e acolá escuta, só podia ser do Velame, né, que o pessoal tem muito disso, mulher só podia ser preta. Então, e eu sei que a senhora dava show já na época, viu, filha? A senhora tem essa voz mansa, mas não pise no calo da gata, porque quando ela habla, vocês já estão vendo aí, ela mansinha hablando. Agora tu imagina aí a fera. Conta pra gente, gatinha. Olha, Rafa, essas questões de racismo que acontecem com a gente, né? Tem um mecanismo, não é minha linha de atuação, mas tem um mecanismo chamado recalque. Não é o recalque que a gente está acostumado com as músicas, é um conceito freudiano. Daquilo que nos dói muito, né, que a gente não consegue, o nosso organismo não conseguiria sobreviver e seguir em frente, a gente recalca. E aí a gente recalca o sentimento e geralmente fica só as imagens. E para a gente que foi, né, uma criança preta, parda, um adolescente também assim, nos anos 2000, ainda tinha a questão financeira, né? Porque eu sempre brinco, eu não era pobre normal, não. Eu era além. E eu acho que também essa questão do acesso, das questões financeiras, fazem que a gente consiga acessar menos ainda, né? E aí a autoestima, vou pegar na fase da adolescência, né? A autoestima de uma adolescente preta, ela é muito pisoteada. Eu fui desenvolvendo algumas estratégias para conseguir lidar com isso. Mas, por exemplo, eu nunca alisei o cabelo, mas eu penteava o cabelo, só andava com ele preso. Eu vim soltar o cabelo a partir de 2012, já com quase 6 anos que tinha terminado o ensino médio. Então, assim, me sentia muito feinha, né? Eu era muito magra, né? Chamada de Olivia Palito. Mas eu via que outras meninas brancas, que, tipo assim, tinham o mesmo biotipo, elas não tinham nenhum problema, sabe? Elas tinham autoestima. Sofria muitas brincadeiras, né, entre aspas, porque brincadeira para quem, né? Quem é que sorriu com essa brincadeira? Vindo da própria família, até de sorriso mesmo, né? De dizer que eu tinha muitos dentes na boca, enfim. E aí eu passei muito tempo com vergonha mesmo, e hoje em dia o pessoal bota lente, né? Para poder aparentar mais dentes na boca. E aí essas piadinhas vão nos minando, né? Sempre quando ir para um evento, precisar alisar o cabelo. Uma coisa que é muito forte na adolescência, que hoje em dia eu consigo perceber, é a questão de ser preterida, de ser escolhida nos relacionamentos. Então, eu nunca era aquela prima, eu vou apresentar minha prima a tu, enquanto que eu via
as primas brancas serem, né, tá nesse local de, eu vou apresentar minha prima, e às vezes a prima branca não era nem tão esteticamente mais bonita, mas na época eu achava que não, realmente essa pessoa é apresentada porque ela é mais bonita, mas hoje em dia a gente vê que não menosprezando as pessoas, mas em termos de estética não tinha muitas diferenças, tinha a questão da cor da pele. E aí, tudo isso que a gente acha que, não, faz parte da adolescência, mas não é meramente um processo da adolescência como se fosse natural, né? Então, não ser escolhida vai criando sentimentos, vai gerando um trauma. Como é que a gente, que não é educado para as questões emocionais, para entender as emoções, para aprender a lidar com isso, vai saber que aquilo saber o nome, né, que aquilo é racismo, e como é que isso vai se desenvolver com relação a gente. Então, a gente só sente a dor de não ser escolhida, de se sentir feia, né? Eu, particularmente, passei muitos anos dizendo que eu não tinha vaidade. Na verdade, eu era pobre, que eu não conseguia ter o básico, então, para não me doer tanto por ser tão pobre e não conseguir ter acesso, então eu dizia que eu não tinha vaidade. Então, eu passei muito tempo que eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Então, às vezes, as pessoas me chamavam para sair, eu dizia, não vou não estou afim, só que no fundo é porque eu não tinha roupa, eu tinha vergonha de repetir a mesma roupa. E aí a gente vê, por exemplo, você pode falar, mas isso acontece com as pessoas independente da raça. Às vezes acontece, mas geralmente o tratamento que, apesar das pessoas serem, vamos pegar a questão de classe social, as pessoas podem ser pobres, mas você vê o tratamento com uma adolescente branca e uma adolescente preta, né? A adolescente preta sempre já é tida como maldosa, maliciosa. Com 13 anos ela já sabe muito bem o que está fazendo, se fez alguma coisa. Então, a responsabilização, a sexualização delas, né, antes do tempo. E aí a gente vê com meninas brancas que não, gente, ela é adolescente, não sabe o que ela está fazendo, a pessoa aliciou. E realmente que com 13 anos, mas volta à questão da infância. Sempre uma raça se difere da outra. Uma raça tem o direito à humanidade e a outra não, né? Então, assim, sempre dentro das escolas, né? O direito a ser compreendida, a não ser expulso, a não ser suspenso, a não ser marginalizado, é dado a uma determinada raça. Porque, às vezes, as pessoas podem ter a mesma origem de bairro, origem de classe social, mas existe o privilégio só em ser branco, né? De não ser levantado como suspeito. Enfim, situações essas que são microviolências que acontecem a partir dos olhares, de achar que você não é suficientemente inteligente, né? Os professores, a não sensibilidade de um professor perceber que você tem déficit de atenção. Até na graduação, era um tipo de aluna que eu sentava na primeira fileira, eu me perdia nos meus próprios pensamentos, eu não precisava de ninguém para falar comigo, não, só as minhas vozes internas mesmo. E aí, nem todo professor tem essa sensibilidade. Vai dizer o quê? Tá vendo como é você desatenta, como você não faz nada que presta. Então, precisa a escola, mais uma vez, como a gente está abordando esse contexto, ter essa sensibilidade de perceber qual é a origem daquele desinteresse, e não moralizar sobre as pessoas e falar sobre um conceito que nem existe em termos de neurociência, que é preguiça. Não existe o conceito de preguiça, existe motivação. Existe uma região do cérebro responsável pela motivação. Não existe preguiça. Preguiça é um conceito altamente moral e meramente moral. Então, assim, o que é que motiva e desmotiva? Tem um teórico que eu estudo, é minha linha de atuação, que é o Vygotsky, né? Que ele é russo, ele é soviético, bielorrusso, e ele vai falar que o aprendizado ele está intrinsecamente ligado não só à questão cognitiva, mas à questão afetiva. Só existe aprendizado perpassado de afetos. Então, as professoras que eu aprendi alguma coisa são as que eu vou me lembrar, ou por bem ou por mal, até hoje. As que foram mais didáticas, acolhedoras, que perceberam o seu processo, e as que foram cruéis com você, porque os afetos, eles não têm esse parâmetro de bons ou ruins, eles são afetos. Se é bom ou ruim, vai ser a gente que vai nomeá-los. Então, a gente vai sofrendo isso, e aí é o que a gente chama de se fazer de doido, né, no Ceará. A gente vai se fazendo de doido, porque se a gente for ficar se trocando por tudo, a gente vai viver sempre muito dolorido, muito ferido, e a gente vai fingir que não está acontecendo, e vai acontecendo, né, de não ser indicado por uma questão de um estágio. Na minha época não era o primeiro passo, não, era
pro BEC, E né? a Caixa Econômica. Caixa Econômica e tinha E a Cefaz. Cefaz. Aí eu, por exemplo, eu estava falando antes de entrar, eu não seria uma aluna que seria indicada para uma vaga dessa. Primeiro, porque eu era muito boa de diálogo em sala de aula, muito inteligente, modesta à parte, mas quando cheguei para uma prova, facilmente eu tirava um 6 numa prova e a professora veio, mulher, como é que aconteceu isso? Porque prova, né, é uma forma de avaliar muito cruel, muito desumana, geralmente, né? A gente entende que dentro do que é exigido, os professores acabam tendo que fazer isso. Eu já fui, né, professora do ensino superior, a gente tem que seguir um determinado padrão. Mas a prova é uma forma muito cruel de avaliar, porque nem todo mundo tem a mesma forma de se desenvolver, né? Existem vários tipos de inteligência. E aí, isso é muito cobrado. E quando a gente bota a questão racial, isso é muito mais cobrado de alunos pretos e pardos, né? O direito à humanidade, ao perdão, à segunda chance, de ser compreendido, de perceber que aquilo pode ser um transtorno, uma questão do desenvolvimento. Para as pessoas pretas, essa possibilidade geralmente é descartada antes de ser cotada. Então, é um processo muito cruel, né? Que eu acho que, assim, para especificar durante a adolescência eu não tenho mais esses processos microviolentos de perceber, de não ser escolhida, né? De não ter uma autoestima de um homem branco, que ele pode ser feio como for, mas ele não está nem aí, ele vai chegar em você belíssima, mesmo que ele não tenha mínima chance. Mas ele tem essa autoestima, porque nunca foi dito para ele o contrário. E para a gente, né, até, por exemplo, se a gente for se relacionar com uma pessoa interracial, uma pessoa branca, as pessoas dizem, vale, o que foi que fulano viu nela? Né, que a gente é reduzida a um padrão estético e que não merece afetos. E aí, Jaque, é muito importante a gente falar sobre essa questão do campo educacional e do trabalho em rede, e aí também a responsabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também dos conselhos tutelar, de ter essa preocupação com as crianças e vou mais além, com os familiares, porque os pais também não têm esse letramento racial. Essas crianças, às vezes, têm até vergonha de chegar para os seus pais e falar esse tipo de situação, porque eles já conhecem um pouco qual seria a reação dos pais. Né? Então, acredito que a educação... E aí, quando a gente fala... Eu fico doente quando eu vejo o Salpeteca trabalhar a questão do trabalho infantil como questões tão relevantes, como essa questão racial, como essa questão dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, das crianças transexuais, travestis que existem. A gente não está falando aqui de algo fantasioso e a gente não vê essas campanhas chegarem até o ambiente escolar. E quando se chega através de um projeto. E ali morre e não existe a continuidade quando você fala dessa questão. Se resume a um diagnóstico, se resume a uma ação. Mas essa criança preta, essa criança indígena, essa criança ribeirinha, essa criança transexual, travesti, ela está indo todo dia àquela escola. E aí, às vezes, a gente tem a grande desistência dessa população sem compreender justamente o processo que levou ela a desistir. Uma escola não preparada, um sistema não preparado para acolher e abraçar esses povos minorizados, essas pessoas com direito minorizados, onde ainda estão no sistema que a gente chama de colonizador. Né? Nos faz nos sentir vítima do processo. E se sentir culpado, E né? se sentir culpado. E agora, bicha, saindo desse negócio muito sério, porque elas estão assim, fechando, abalando, vamos para o quadro. Para quem você abre o leque e para quem você fecha o leque? Ao contrário, vamos, mudou, isso. Deixa eu quero uma isso. Tá. E aí, Jaque, fala pra gente, para quem você vai abrir o seu leque, a senhora vai abrir, e vai falar para quem você abre o leque. Pode ir, filha. A senhora vai sugerir nomes? Não, é à vontade, eu não quero lhe comprometer. Mas Aí só você tem pode sugestão. falar de uma ideia, de uma pessoa, então de várias pessoas, de uma forma coletiva. É você.
Eu abro o leque para o letramento racial nas escolas municipais, estaduais. Por que nelas? Porque são a base, né? Antes da gente chegar no ensino superior, a gente precisa ter uma base, porque não dá para exigir compromisso antirracista se a gente vem da educação colonialista, né? E eu fecho meu leque para o racismo, para as práticas homofóbicas, transfóbicas, machistas, sexistas, misóginas. E aí, menino, essa criatura, do nada, como vocês estão vendo a história dela, altamente humilde, sai de um bairro periférico, Pedregal. Ela tinha que enfrentar a questão também do transporte público, que a gente sabe que ainda deixa muito a desejar no nosso país. Do nada não, né? Porque ela teve um processo, perdão, né? Retificando a minha fala. Então, ela chega à universidade. E aí, como foi chegar nesse universo, né? Com que bagagem tu chega lá? Como foi essa expectativa de vivenciar o meio acadêmico? Como isso foi libertador para você? Assim, me fala como foi a tua chegada na universidade. Eu não sei se você é a primeira da sua família a ser uma pessoa formada, a ter o ensino superior. Mas também, se for, fala isso pra gente. Menina, dá a tese do doutorado. Já passamos do mestrado, essa história aí, mas eu vou, como diz meu avô, tentar encurtar a palestra, que na verdade não encurta. O avô Vicentinho, inclusive, né? Um abraço aí, na 2 de novembro. Menina, foi assim, um divisor de águas, obviamente, né? Consegui acessar o ensino superior, porque eu sou aluna do Barão de Aracati, né? Sou maior defensora. Sou da turma de 2008. E aí, hoje em dia, né, eu consigo ter essa análise sociológica. A maioria das pessoas que estudavam comigo, escola pública, hoje já mudou mais, mas antes as pessoas não tinham esse projeto de tu vai fazer qual curso? Porque não era a realidade das pessoas. Terminar o terceiro ano, que na nossa época o pessoal chamava o segundo grau, os pais da gente diziam, terminou os estudos, né, Rafa? Você lembra? Minha filha a Rafa terminou os estudos, sendo que a Rafa tinha terminado lá no Beni o ensino médio, porque era o máximo de estudo que uma pessoa, filha de pais que não conseguiram concluir, conseguia chegar. E não é no que o povo aí da internet diz, mimimi, não. É a realidade. Então, a gente não tinha essa coisa. Cursinho tinha, mas nem todo mundo conseguia acessar, porque era à noite, que era do interior, não tinha transporte, eram poucas vagas. E aí, para ter noção, eu tive pouca orientação, porque eu só consegui entrar na faculdade 3 anos depois, né? Ainda tinha que lidar com aquela ideia capitalista de que eu estava chegando atrasada, né? De correr contra o tempo, porque o ideal né, como as pessoas de classe média conseguem sair da escola particular e imediatamente já terminou em 2008, 2009, já estava começando. Eu consegui entrar em 2011.2 e para mim eu ficava, meu Deus, eu estou muito velha, começando a faculdade com 20 anos. Né? Essa ideia que a gente tem e durante o ensino médio, eu consegui, por exemplo, fazer esse cursinho, mas eu não tinha documentos para me inscrever no vestibular. Porque não foi me dito em nenhum momento que eu precisava ter documentos. E parece uma besteira, mas em 2008 não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje, que ainda precisa melhorar, mas antes era bem pior, a internet de escada, era lan house, quase ninguém, né? Algumas pessoas que tinham um computador em casa, isso era um luxo. Então, a própria orientação, né? Eu vejo que hoje os professores que estão nas escolas, principalmente essa leva de professores concursados, galera nova, né, sangue novo, pessoal do mestrado, doutorado, que tem outras ideias, né, que está dando esse frescor nas escolas, tanto no Barão, quanto no Beni, quanto na escola profissional, consegue trazer isso, mobilizar, dizer, galera, existem esses cursos na UFRN, na UERN, na UES, na UFC, no IFCE, na Unijaguaribe, né, que é mais próximo aqui na nossa região. Então, tem essa orientação, os professores chegam juntos, tem esse gosto, né, por incentivar. E aí, isso na minha época não é que não tivesse, mas era em menor quantidade. Então, essa questão do acesso à informação, quem orientasse para dizer, olha, vai ter o vestibular da UFC, acontece assim, assim, na minha época ainda era vestibular, eu fiz o último vestibular que teve antes de se tornar o acesso pelo SISU. E aí a gente que entrava na internet, mesmo meio doido, sem saber por onde é que procurava, a gente descobriu o número, eu também era especialista em descobrir número e ligar. E aí a gente pedia a coordenação, na época era a Sandra Maia,
E aí a gente pedia, Sandra, a gente pode ligar para Fortaleza, aí podia e conseguia isenção, mas com um pouco de informação que a gente tinha. A gente não conseguia visualizar o que era realmente passar no vestibular. Aí como é que a gente vai se manter? Não, vai fazer o vestibular, como vai se manter um problema de cada vez. Eu era muito sonhadora, né? Durante esse processo, a graduação tem seus refrescos, mas também a gente, pelo menos por mim, né? Tem muitos processos dolorosos que tiram um pouco dessa coisa sonhadora, né? Não sendo fatalista e nem querendo desanimar quem esteja nesse processo, mas para mim foi um processo muito difícil, né? Quando eu consegui passar na faculdade, eu ganhei uma bolsa, e foi o período que minha mãe partiu, né? Em 2011, eu inicialmente queria ser jornalista, eu tinha uma certeza, uma convicção desde os 8 anos de idade, mas nunca quis estudar em Mossoró, porque eu nunca consegui ter conexão, nada contra, mas nada a favor também, me desculpa aí, Mossoró. E eu sempre gostei de Fortaleza, por já ter morado lá, eu senti uma conexão desde criança, eu amava Fortaleza, o pessoal falava mal, não, mas eu adoro Fortaleza. E aí, quando eu passei, a primeira vez que eu passei, minha mãe tinha partido, acho que mais ou menos há um mês, e eu não tinha visto o e-mail que chegou informando que na lista de espera eu tinha passado para jornalismo. Aí eu disse, não, se eu passei agora, eu acredito que no meio do ano eu hei de ganhar outra bolsa. Só que no meio do ano passei, mas passei para psicologia, que era um curso de ciências humanas, e aí nos meus pensamentos eu disse, não, eu vou me inscrever, vou fazer, se eu passar, faço primeiro semestre, dá para aproveitar umas 4 cadeiras e tranco, e vou fazer jornalismo, porque aonde eu estudei tinha jornalismo. Menina, aí no primeiro mês eu comecei a estudar, ver aquelas coisas. O que eu queria fazer no jornalismo dá para fazer na psicologia, né? Essa questão. Eu tinha muito uma visão que hoje eu consigo entender, que é uma visão antropológica, né? De entender, ir nas comunidades, escutar. Não é à toa que minha abordagem é psicologia social comunitária, né? Numa perspectiva crítica, de justamente ir, né? De estar sempre na comunidade. Eu me metia em cada canto. Quando eu saía para a parada do ônibus, eu ficava assim, meu Deus, quando eu penso hoje em dia, é muito bom andar na inocência, na ignorância, porque se a gente anda sabendo dos perigos, a gente não anda. Então, fiz muito estágio nas comunidades em Fortaleza. Nunca fui muito chegada na psicologia clínica, mas hoje em dia tenho estudado, porque, né, tem uma teoria que consegue abarcar as coisas que eu acredito, então tenho me aproximado agora da psicologia clínica, mas sou uma psicóloga social comunitária. Então, assim, esse processo foi muito bom, conheci muitas pessoas, né, organizei semanas de psicologia, mas também sofri muita discriminação por parte, né, sempre tem aqueles grupinhos, classe média, por coincidência, brancos, né, que se acham superiores, e você é tão inocente, você tem noção das coisas, mas você percebe, né, os olhares, não sei o quê, né, você não faz parte do grupinho intelectual. Era um afronto. Vem lá do Pedregal, povo, onde é isso? Aí acha pouco. Estudou aonde? No Barão de Aracati. Que escola Antônio é essa? Monteiro, antes do Barão de Aí ainda Aracati. tem o Antônio Monteiro, né? Antônio Monteiro. Ou seja, meu amor, e olha que hoje o Antônio Monteiro, ele é um celeiro de grandes profissionais, tá em outro assim nível. também como o Barão de Aracati. Sim. Então é importante a gente ressaltar que essas escolas municipais e estaduais do nosso município, elas formaram grandes profissionais. E quando eu falo profissionais, não é no sentido só de que chegaram até a faculdade, não. Profissionais que trabalham em outros ramos, que não precisaram fazer sua faculdade, porque a gente não pode medir a felicidade da pessoa, mas que são profissionais de referência na nossa cidade, daí até em outros lugares afora. Então, realmente, isso era uma afronta, amiga. Só que eu, né, inocente por besta, como diria Raul Seixas, ao chegar do interior, inocente por besta, não entendia, não conseguia nomear, mas me doía porque eu já escutei várias coisas. Ai, menina, tu tá falando com fulano, tem pessoas mais interessantes. Então, assim, eu ficava arrasada, né? E na época eu não tinha, enfim, instrumentos para conseguir lidar com aquilo. E aí passei muitas dificuldades financeiras. Eu costumo brincar que eu não comi o pão que o diabo amassou, não. Eu comi a padaria inteira dos pães amassados, porque vou rir agora, mas é verdade, viu? Não foram poucos pães, não. Para mim, o curso já demorava muito, né? 5 anos. Aí eu consegui me formar em 6 anos e meio. Então, para mim, eu fiquei arrasada, meu Deus, morta de velha,
para entrar no mercado de trabalho. E aí aconteceu uma coisa que eu acho assim, até irônica e meio cruel, né? A mesma professora que, na disciplina dela, a partir de uma leitura de um texto, eu consegui me descobrir, me perceber, me nomear como mulher preta, foi a mesma professora que foi a mais cruel comigo, que promoveu uma situação que não precisava, né? Ela me reprovou, mesmo sem ter nenhuma necessidade, e eu disse para ela, professora, a senhora fica livre, se a senhora quiser me reprovar, mas a senhora saiba que eu não tenho como mais me manter 6 meses em Fortaleza e eu vou estar jogando fora 6 anos da minha vida. E isso para ela foi nada. E ela, por coincidência, era uma mulher preta, parda. E que o que aconteceu com ela, né, a história do Paulo Freire, né, a mesma opressão que aconteceu com ela, ela quis reproduzir comigo. Só que diferente de mim, ela era uma mulher preta de classe média, da família recifense, né? E diferente de mim, que era uma pessoa vinda do interior a duras penas, né? Enfim, para concluir os estágios, tive que sair do trabalho, fiz um empréstimo com um amigo, ainda bem que ele deixou na bacia das almas esse dinheiro, porque realmente vivi com o mínimo mesmo ali para conseguir me formar, mas tive a ajuda de pessoas muito boas que estiveram comigo para poder, né, nesse período final, e consegui me formar, mas a duras penas, mas consegui, né? Mas é como tu disse, tem pessoas que têm habilidades que não precisam de graduação. Eu fui estudar porque eu disse, não, eu não tenho habilidade nenhuma, não sou boa com... Não desenvolvi a psicomotricidade fina, né? Não sei cortar direito, não tenho habilidade com artesanato, com macramê, com crochê, não tenho muitas habilidades, não tenho que estudar, porque senão não vou ter uma profissão. Mas tem pessoas que têm habilidades que não precisam de ensino superior. Então, elas são realizadas, né? O ensino superior não é um termômetro que vai dizer que só quem é inteligente é quem acessou, não. Mas tem pessoas que se realizam, né? Pessoas que se realizam fazendo mestrado, doutorado. Enfim, eu voltei para Aracati, consegui me inserir no mercado de trabalho, passei por algumas situações. Quando eu fiquei grávida, eu passei numa seleção, mas quando foi para contratar, que eu disse que estava grávida de 5 meses, porque não dava para perceber a barriga, fui descontratada, mas em outras palavras, né? Mas não disseram isso, não, porque houve aqui um erro, não sei o quê, o Ministério Público, blá, blá, blá. Então, passei por tudo isso. Atualmente, também fiz uma especialização em gestão de políticas públicas e serviço social, né? Que era a área que eu atuava, e consegui, como diz o povo, né? Vencer na vida, me formar. E aí é importante, né, quando a gente pega a fala da Jaque, que isso aconteceu entre os anos 2000. Não foi algo lá para trás. E aí, quando a gente coloca a pauta das cotas, das bolsas universitárias, dos programas universitários que vêm para financiar a pesquisa, onde esses alunos, alunas e alunos, eles ganham financeiramente, não é importante também só pelo campo da pesquisa, não. É pelo campo social de manter aquele jovem ou não jovem na universidade estudando e garantindo que ele possa, assim, de fato, concluir o seu ensino superior. Só que as pessoas, infelizmente, parece que querem mascarar essa realidade. E isso não foi algo que aconteceu tão tardiamente, não. É algo agora recente. Sim. Foi algo nos anos 2000, você praticamente teve que parar porque você não tinha condições. Por isso que as políticas de cotas, de bolsas e programas e também projetos são tão importantes dentro do campo acadêmico, para que esses universitários, esses jovens, esses idosos, enfim, independente da faixa etária, que estão lá inseridos, eles consigam, né, de fato, concluir o ensino superior. E agora, saindo desse bafão, minha filha, que foi, né, o seu ingresso na faculdade, a sua vida na faculdade, a gente vai para um bate-bola com a minha amiga Jaque. Eu digo uma palavra e você responde, só não pode fazer um TCC, mas a senhora pode falar com uma frase. Por favor, senhora. Tá certo? Seja suncita. Podemos começar, querida? Tá, que le pale. Uma comida. Ai, meu Deus. Galinha caipira com piranha, Santa Teresa. Um lugar. Aracati. Um rolê. No Acarajé da Cobra, dia de sexta.
Um professor. Carlos Eduardo Esmeraldo. Amizades. Essencial à vida. Amores. Necessário. Um sonho. Um sonho ser herdeira. Família. Ah, a minha base. Um espetáculo. A vida. Uma colocação. O que importa é o que interessa, o que eu tenho dito, é o que eu tenho falado. Um baratismo. Um baratismo, Mona. Uma coisa, hoje eu vou chutar o balde, vou ali dar show. Um baratismo com as amigas, um baratismo individual. Vou cantar no karaokê mesmo sem saber. Mulher, tu sabe que eu tenho tido muito, mas gosto dessa proposta do karaokê, viu? Gosto, assim, gosto. Adoro, tipo, coisas sem regras, dançar de qualquer jeito, passar... Porque as pessoas dizem passar vergonha, cantar ruim. Aqué, dinheiro. Ai, minha filha, o ar que respiramos. Detesto. Gente falsa. Um picumã. Um picumã, amiga. Não, fico... Picumã com a peruca. Gosto de Um cabelo. tranças. Arrasou. Um livro. Eu estou lendo agora o livro do Augusto Boal, Fundamentos do Teatro do Oprimido. Um filme. As Branquelas. Pratica esportes. No meu pensamento. Um bofe. Meu Deus! Um bofe, assim, distante que Keanu Reeves. Uma racha. Uma racha. Uma racha é mulher, viu? Eu... Uma mulher. Mulher, eu sei, eu tô pensando. Não, mas é porque o povo de casa deve saber, menino, que é uma racha. Uma racha. Menina, Xuxa Meneghel, brincadeira. Mas... Uma racha, Xuxa Meneghel? Não, tô brincando, Não, deixa eu ver aqui. Não, Pense. peraí. Thaís Araújo. Uma trava. RuPaul Drag Race. Reggae. Ai, a minha vida, a minha meta é ser DJ, viu? Maracati. Ai, Maracati, estamos aí desde a fundação. Maracati também faz da minha vida. Teatro. Minha meta a curto prazo de voltar ao teatro. Um close. O close seria o quê? Um close, bicha. Um close é uma coisa? Um close. Vou lá, vou hoje dar um close. Vou lá na praça, vou botar meu melhor look, minha melhor maquiagem, vou dar um close ali. O close, ir pro baile das tribos. Brá. Acarajé. Todas as sextas-feiras. Religião. Macumbeira. Tenho preguiça de. Limpar a casa. Gostaria de fazer. Gostaria de, deixa eu ver aqui. Gostaria de ter tempo livre. Uma música. Ai, meu Deus, uma música. Qualquer reggae jamaicano. Finalizando, de Jaque para Jaque ou de Maria para Maria? De mulher para mulher, Marisa. Tá, meu amor, que ela arrasou, que ela fechou. E aí, pra gente encerrar esse momento, Jaque, você é do meio cultural, você já foi quadrilheira e acredito que se der na telha ainda volta pro mundo junino. Você também já atuou. Você atualmente está no Maracati, né? É musicista, mas eu acho que não é esse termo que usa para as pessoas que tocam, né? Porque, por exemplo, a música no maracatu se chama de lua, né? A pessoa que toca o instrumento, que toca as alfaias, percussionista, né? Né? Alfaieiro. O alfaieiro. Aí, no caso, a senhora é alfaieira, né? Eu sou alfaieira, mas também toco um pouquinho do ferro, mas geralmente toco alfaia. Primeiro ano eu saí como orixá, né? Saí como Oxalá. E aí depois fui desenvolvendo as habilidades. Eu já participei do Coletivo Desfibrilador, né? Na retomada em 2018, junto com o Del. E aí, a partir do Coletivo Desfibrilador, que a gente se juntou com a Cobra Preta, quando ela retornou a Aracati em 2018. E aí, das conversas, né? Ela muito visionária, jogou a ideia, eu fiquei chocada, mas vamos, aí se juntou o coletivo.
e juntou cobra e a gente começou a fazer as primeiras oficinas, né? Pelos movimentos da vida, acabei me afastando do coletivo, mas tenho, dentro da psicologia, inclusive, eu faço, né, algumas leituras e estudos a partir da psicologia soviética e o teatro, né, o teatro do oprimido, Bertold Brecht, Stanislavski, né, que ele inclusive é russo, acho que é bielorrusso também, que é o nome do teatro, e ele tem essa base psicológica, né, do personagem. Gosto muito do teatro, amo. E não posso dizer, né, vai vir coisa boa aí, mas estou articulando os projetos entre teatro e psicologia para julho ou agosto ainda desse ano. Menino, que coisa boa. Ou seja, ela também é uma mulher da arte. Já que para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar, de passar para todas as mulheres cis, para todas as mulheres trans, travestis, pretas do Aracati, para toda a população jovem, enfim, deixe a sua mensagem para todas elas, eles e elos também. E eles, né? Eu queria aproveitar, né, o ensejo da questão racial e a minha formação enquanto psicóloga e psicóloga social de base comunitária e dizer o seguinte, as pessoas falam muito de autoestima, mas a gente tem que se lembrar que não existe processo algum do desenvolvimento humano que seja individual. A gente, até para ser nomeado como doido ou doida, a gente precisa do outro. Então, não existe autoestima da pessoa, da mulher, do homem negro e da pessoa parda de forma individual. A gente precisa estar em coletivo, a gente precisa estar se sentindo amado, acolhido, compreendido, né? Quando a gente é só tolerado, a gente não se desenvolve bem. Então, a gente precisa do coletivo. Então, vamos parar de falar dessa coisa de autoestima, como a autoestima fosse se amar, fosse botar uma roupa boa e fazer a unha. É também, isso é cuidado. Mas a autoestima é uma coisa muito mais complexa. A gente não se ama se a gente não se sentir que é amado. Então, lembrar para a vida que o desenvolvimento humano ele é coletivo. Então, não existe isso da gente superar sozinha nada. A gente ressignifica, compreende, passa a nomear, mas de forma coletiva. A gente passou aqui o tempo todo falando e tudo que a gente falou foi do coletivo. Família, escola, maracatu, teatro. Não existe nada disso sozinho, né? A gente já nasce e morre sozinho, como diria Raquel de Queiroz. É por isso que a gente precisa tanto viver encangado com os outros durante a vida, tá certo? É isso, lembrar que o coletivo é potência, é força, é fonte criadora, criativa, e pensar nessa coletividade para ressignificar a vida. Gente, essa foi a minha amiga Jaque, também conhecida como Maria, muito grata. O nosso axé, o nosso saravá, o nosso amém, o nosso assim seja, que a sua família espiritual lhe guie, que as suas divindades, que seus orixás que regem a sua cabeça possam sempre, sempre, sempre estar lhe protegendo no seu caminho, sendo essa mulher de força, para dar visibilidade a tantas outras Marias e Jaquelines que estão por vir. Então, gratidão mesmo, continue firme na luta, que nunca lhe falte proteção divina, né? Nunca lhe falte mesmo para que você possa continuar. Esse foi o nosso Pod Preta de hoje, com a nossa convidada Jaque. Essa é uma produção de Guabiraba, é um projeto apoiado com recursos da Lei Complementar Paulo Gustavo, de número 195/2022, através do apoio da Prefeitura de Turismo e Cultura de Aracati. Gratidão e até o próximo momento.